Esperando abrir aqui rapidinho. Bom, então, isso. Primeiro eu vou falar um pouco da vida do Marcelo Morcello. Não sei se pessoal, tem gente que está cansado de ouvir essa minha palestra, mas tá bom. Acho que ninguém, a maior parte não conhece, nunca escutou falar. Não, beleza. Tá bom, só o Jorge mesmo que está cansado. Tá bom, vou dar pular umas coisas. Fala aí, pai. Tem interruptor, não eu pus esse interruptor no slide não. Bom, essa finalidade desse trabalho é apresentar um pouco sobre a vida de Marcelo Morcello e realmente saber a importância que ele teve para o nosso instituto, também um pouco de suas virtudes também para imitar. Bom, para aqueles que não conhecem quem é Marcelo Morcello, ele foi um dos primeiros seminaristas do nosso instituto e já quando ele estava para começar o terceiro ano do seminário, em 1986, o instituto foi fundado em 84 e em 86 ele sofre um acidente umas férias com seminaristas e falece. E ele foi, durante esse tempo, dirigido espiritual do padre Boella, nosso fundador. Bem, e esse é praticamente um resumo desse livro. Soy Capitán Triunfante de mi Estrella. Agora, recentemente, a editora Imaculada está produzindo traduziu o livro em português e já vai fazer um lançamento em pouco tempo. Já está na pré-venda. Então, é um perfil biográfico do Marcelo que o Padre Fuentes ele escreveu. E contém mais testemunhos, declarações de pessoas que conheceram o Marcelo, assim também como cartas e escritos do Padre do Marcelo, do seminarista Marcelo. Bem, começando a explicar um pouco da vida dele, ele nasceu em Buenos Aires no dia 19 de outubro do ano 1962 e bem, seu pai chama Arthur Argentino Morcello e Amália Frias Bosch é o nome da mãe dele. E ele também tinha dois irmãos caçulas, o Juan Manuel e Hernán. Aqui tem algumas fotos com o pai, também foto com a sua mãe. Bem, falando um pouco da infância do Marcelo, ele já recebeu a primeira comunhão com 9 anos de idade e desde cedo foi muito devoto de Nosso Senhor Jesus Cristo, também da Virgem Maria. Desde pequeno ele sempre foi muito devoto. E a sua tia, ela escreveu uma carta para o Padre Boella, falando do Marcelo. Ela escreveu assim: desde muito pequeno, Marcelo sentiu amor por Jesus Cristo, Nosso Senhor, e pela Virgem Maria. E a missa todos os domingos, e foi sempre muito bom cristão. E sempre me dizia assim: tia Nina, reze o Santíssimo Rosário sempre, e diariamente vai ver que a Virgem te protegerá. Ela conta também que ele rezava muito por sua mãe, seu pai e por toda a sua família. Alguns relatos de sua infância. Um amigo que conheceu ele quando ele tinha apenas 8 anos de idade lembra sempre dele como um menino muito especial, desde pequeno muito responsável e que lia muito. Esse amigo conta que sempre foi alguém muito especial, muito interior, como que meditando sempre. Isso já vai nos mostrando um pouco desse caráter, um pouco sentimental, um pouco introvertido do Marcelo. Bom, só voltando aqui, algum relato de sua infância também. O seu padrinho de crisma dizia dele que era um menino absolutamente humano.
no sentido mais puro da humanidade. E segundo esse amigo, o futebol não era o forte de Marcelo. Bom, Marcelo, com 8 anos mesmo, ele sofreu muito com a separação dos pais, que se separaram e o pai dele foi viver por um tempo nos Estados Unidos. Isso marcou muito ele e sofreu muito com isso, mas sempre tinha muita confiança em Deus, né? Que Deus ia realmente fazer, tirar bem de todo o mal. Falando um pouco da juventude de Marcelo, ele, do ano 1976 até 1980, ele cursou o colégio secundário, que seria o ensino médio nosso, no Liceu Naval Militar, Almirante Brown. E esse Liceu Naval é como se fosse um colégio militar da Força Armada Argentina. E enquanto ele estava aí, ele mostrou suas altas qualidades no liceu. O diretor do liceu, ele escrevia sobre o Marcelo, sobre a sua conduta, dizia assim: um exemplo de cristão exemplar, distinguido estudante e entranhável amigo. Isso é o que o diretor falava do Marcelo. Seus superiores sempre faziam boas observações sobre sua personalidade, dizendo que ele era muito sério, calado, de bom rendimento e que apresentava inquietudes sobre a vida militar e também demonstrava firmes convicções morais e cristãs. Suas notas demonstravam suas qualidades intelectuais, era muito inteligente, próprio de uma inteligência clara e de bom nível. Um dos seus superiores no liceu dizia que ele era sempre o primeiro a convidar os outros a rezar o rosário. Mas nesse ambiente militar que ele estava, ele sofreu um pouco porque ele via muito a importância que as pessoas davam, que os militares davam, ao que é superficial, ao que é exterior. Então ele sofreu muito, porque era um menino muito profundo, um jovem muito profundo, queria fazer as coisas muito bem, né? Então ele, estando no ensino médio, ele escreve uma obra de teatro, que chamava Farsa, que seria a farsa, né? Falando um pouco dessa mediocridade de alguns oficiais, de alguns cadetes, e refletindo muito esse farisaísmo que ele observava, né? Nesse redor, nesse meio. Ele não chegou a apresentar essa peça, mas depois alguns seminaristas, seus companheiros, apresentaram, e também alguns noviços do noviciado. Mas durante esse tempo de formação, como jovem no ensino médio, ele não descuidou da sua formação espiritual. Se dedicou muita atenção nessa área da sua vida, rezava muito, nesse ambiente mesmo, estudando. E em uma carta a seu amigo, ele comenta algumas dificuldades que ele vivia aí. Ele fala assim, nessa carta que ele escreveu: o meio liceísta, o meio do militar, é por demais hostil e as tensões são numerosas. Mas como disse Unamuno, que é um poeta espanhol, é preferível morrer como um leão que viver como um rato. E eles continuam escrevendo: nós somos jovens e desde já temos que construir-nos e construir o mundo de acordo com os princípios católicos que temos a intenção de preservar. É difícil, mas tudo é possível para aquele que crê, como já disse nosso Senhor Jesus Cristo. O importante é fazer-se forte, na fé, no pouco e tentar perseverar. Isso mostra realmente essa magnanimidade, não? Que ele tinha, querendo sempre o mais, né? Sempre dar mais para Deus. É preferível morrer como um leão que viver como um rato. E comento também que agora o Jorge, junto com algumas outras pessoas, estão fundando o Instituto Marcelo, com a intenção de fazer um colégio, né? Com o seu nome, justamente porque ele é realmente um exemplo para nós, um exemplo para a juventude, para nós religiosos e também para a juventude. Então, essa é a intenção de colocar ele, né, como intercessor desde o céu, ele intercedendo pelo colégio. Então, essa é a intenção, né, de fundar esse colégio com o nome dele. Continuando um pouco da juventude dele, alguns amigos descrevem ele como um jovem normal, com o qual poderia ter uma conversa tranquila e madura sobre qualquer tema. Era de conversação variada, profunda, gostava de nadar e sair para correr. Também gostava muito de ler,
sendo estudioso e muito responsável. E um de seus conhecidos no liceu dizia que ele não se via bem como mandante militar, não se via bem como no posto de poder, para mandar as pessoas. Já o seu pai descrevia assim dele: muito tranquilo, com olhos firmes e claros, pelos quais transmitiam sua vida interior. Enquanto crescia, eu ouvia cada vez mais interessar-se por uma vida disciplinada e com sentido. Buscava uma vida com sentido. Lia com fervor, repudiava a violência, queria entender a violência e não podia. Fazia favores sem notar o seu gesto. E estava cada vez mais alheio à vida mundana, o seu pai escreveu. Creio que simbolizava o que é uma pessoa cabal, uma pessoa acabada, uma pessoa madura, com uma força interior que guiava com serenidade e firmeza o seu caminho de querer e compreender o outro. E termina o pai: assinalado com uma graça superior para cumprir o seu destino exemplar. E desde a adolescência ele já foi mostrando muito essa insatisfação com o terreno, insatisfação com as coisas do mundo, e já sonhava com o chamado de Deus para si. Isso suscitou neles algumas dúvidas filosóficas quanto à verdade, e ele tinha a certeza que ele tinha que sempre buscar a verdade para encontrá-la. Nessa época ele escreveu o texto de onde nós tiramos, de onde tirou o título desse livro, né? O texto completo diz assim, é como um escrito que ele, esqueci como chama em português, mas é um escrito pessoal, escrito como dizendo para si mesmo. Ele dizia assim: voltarei a ti, Senhor, porque minha alma te busca e está vazia. Nem posso viver sem ti, e ao querer fazê-lo, caio no pior dos abismos, e minha vida fica sem rumo. Tonto de mim ao não querer confiar-te meu caminho. Sei que ao fim encontrar-te é o meu destino. E aí ele cita um poema de um autor norte-americano: não importa quão estreita seja a porta, nem que me ache oprimido de castigos. Sou o capitão triunfante de uma estrela e o dono de meu destino, o dono de meu espírito. Uma característica que marcou muito Marcelo desde a sua infância foi a oração. Ele sempre confiava sua vida, seus familiares, sua vocação e seus feitos nas mãos de nosso Senhor e de sua mãe, a Virgem Santíssima. Muitas testemunhas contam que, mesmo antes de ser seminarista, ele rezava diariamente o Santo Terço. E ele se dedicou, sempre amou muito a boa literatura. Aprendeu isso do seu pai, que era poeta e escritor. Mas também se dedicou, teve uma dedicação espiritual, uma dedicação pessoal para a literatura. E como consequência dessa grande dedicação à leitura, ele gostava muito de escrever e fazia isso muito bem, escrevia muito bem. Ele encarava esse dever de escrever, como uma missão apostólica, que se deve fazer com consciência e com toda a responsabilidade. E ele se preparava para essa missão apostólica e fazia isso com muita profundidade. Já entrando no tema da vocação, ele concretizou sua vocação depois de ele conhecer o padre Buela no ano 1982, quando ele era pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na região metropolitana de Buenos Aires. E assim descreve o padre Fuentes, o autor do livro, o autor desse livro, o Capitão Triunfante, descreve assim o primeiro encontro com o padre Buela. A primeira vez que falou com o padre, perguntou sobre muitas coisas. O sacerdote, o padre Buela, ele notava que na realidade ele não fazia outra coisa que dar voltas. E intuiu que no fundo a grande preocupação de Marcelo era a sua vocação. Mas nesse momento o padre não mencionou nada sobre o tema. Contudo, o padre Buela nem sequer mencionou o assunto nessa ocasião. A segunda entrevista foi do mesmo teor. Marcelo dava voltas e voltas, mas em certo ponto o padre Buela perguntou: você já pensou alguma vez em ser padre? E a partir daí ele começou a falar com o padre, da sua vocação.
apesar de ter decidido sua vocação, Marcelo ele sabia que neste momento sua família necessitava de trabalho e desejava entrar o quanto antes para o seminário, mas nesse momento Deus queria que ele cuidasse dessa família e ele passou um tempo estudando fora do seminário para poder ajudar no sustento da família. Mas mesmo assim ele sempre confiava, sempre falava com o seu amigo Alberto. Ele escrevia assim: Deus proverá, e proverá para que eu possa ir ao seminário e a minha família não falte nada para comer, porque Deus tem um coração muito grande. E nessa ocasião, com a ajuda do seu diretor espiritual, ele adia por um ano a sua entrada no seminário para poder trabalhar. E ele nutria uma devoção muito grande por sua família e querendo que todos os seus buscassem a santidade assim como ele. De modo especial, ele tinha pelo seu pai um amor profundo e filial, uma admiração testemunhada por muitas de suas cartas. Durante esse tempo ele trabalhou como um preceptor, ajudando a professores no colégio de Fátima, aí em Buenos Aires também. Mas nesse tempo de espera ele não esqueceu a sua vocação e fez o possível para viver esse tempo como se já fosse um seminarista com grandes desejos de ingressar. Então, inclusive, ele começou a estudar latim, segundo ele, para ir ganhando um pouco de tempo para o seminário. Depois, no final de 83, ele realiza exercícios espirituais de 3 dias, do qual ele tira vários propósitos para a vida espiritual, propósitos muito sérios. E nesse mesmo ano, já com um grupo de os próximos seminaristas, de futuros seminaristas do Instituto, ele começa a reunir com o Padre Goela em Buenos Aires, para já ir pensando como seria essa vida religiosa, essa experiência religiosa que eles queriam começar. E, bom, no ano seguinte, nesse mesmo ano de 83, o Monsenhor Leon Krug, que era bispo de São Rafael, na Argentina, ele comunica ao Padre Goela e ao Padre Nadal que autorizava ele iniciar essa experiência de vida religiosa na sua diocese, porque o Padre Goela esteve buscando em várias dioceses para começar essa experiência de vida religiosa, né? Mas ele não encontrou lugares, né, para poder começar. E esse Monsenhor Leon Krug, ele sempre rezava todas as quintas-feiras. Ele fazia uma hora santa, pedindo pelas vocações na sua diocese, que até então a sua diocese não tinha vocação, não tinha seminário. O próprio Monsenhor, ele confiou essa dificuldade ao Papa São Paulo VI, numa entrevista, e o Papa Paulo VI, nessa ocasião, fez uma profecia para ele. Falou: e o que você tem que fazer é rezar pelas suas vocações. Então o Monsenhor Krug fala: mas eu rezo, toda quinta-feira eu faço adoração. Então o Papa parou um pouco, pensou e disse: não, na sua diocese vai fundar um seminário e daí vai mandar missionário para todo mundo. E foi assim que aconteceu. Depois fundou o Instituto e também fundou o seminário diocesano, né, para a diocese. Já então, no próximo ano, em 84, no dia 23 de março, um grupo de seminaristas sai de Buenos Aires, no dia 23, para ir para São Rafael, só que está bastante longe, né? Então foram 22 horas de trem para poder chegar em São Rafael. Chegaram no dia seguinte, no dia 24. E já no dia 24, não demoraram muito, recebeu a batina para já começar o seminário, né? E bom, no dia seguinte já foi a inauguração do seminário diocesano e também o início da experiência religiosa do Instituto do Verbo Encarnado. Nesse mesmo dia, no dia 25 de março de 84, houve essa missa presidida por Monsenhor Leon Krug, e era a solenidade da Anunciação do Senhor, dia também no qual todos os bispos do mundo, em união com o Papa São João Paulo II, consagravam todo mundo ao Imaculado Coração de Maria. E nesse dia também o Papa promulgou uma exortação apostólica, a Redemptionis Domini, dirigidas a todos os religiosos do mundo. E essa dupla experiência, tanto do Instituto do Verbo Encarnado, tanto do Seminário Diocesano, que começaram juntos, começou com um grupo de estudantes que buscavam fazer uma experiência de vida religiosa e também outro grupo de seminaristas diocesanos.
Todos também estavam a cargo dos sacerdotes do Nascente Instituto, do Verbo Encarnado, e também junto com outros padres colaboradores, padres diocesanos colaboradores. Só que desde o primeiro momento que Marcelo entrou na vida religiosa, no seminário, ele entrou com o intuito de ser religioso e tinha uma noção precisa do que isso significava. Ele sabia que não era apenas uma desigualdade no estilo de vida, que os religiosos são mais radicais que os diocesanos, mas senão que no sentido que o Verbo encarnado, ele sabia que era uma nova família religiosa, que tinha um carisma próprio e que Deus estava modelando esse carisma. No seminário, Marcelo gostava muito do estudo, era muito inteligente, perspicaz, capaz, organizado e entusiasta. Sabia aproveitar a leitura, lia com serenidade, assimilando e meditando tudo. E desde os primeiros instantes ele tinha plena consciência de que o estudo, apesar de que era um aspecto fundamental na formação, ele sabia que não era o mais importante. Por em cima estava o trabalho da graça de Deus e a transformação da vontade para unir, para aspirar à união com Deus. E ele escreve assim, ele escreve ao seu pai, dizendo o seguinte: aclaro que o estudo não é o mais importante, porque evidentemente se pode saber muito e não ser bom. Primeiro está a caridade, a fé e a esperança. Mas assim como o menino, para tomar a primeira comunhão, deve saber do que se trata, o que vai fazer, ou o homem também deve saber e cumprir o catecismo para viver como cristão, o sacerdote deve saber para dá-lo às outras pessoas. Os primeiros apostolados que ele realizou no seminário, ele fez com muito entusiasmo e responsabilidade. A primeira paróquia foi num povoado que se chama Nuí, e depois numa paróquia na cidade de São Rafael. E no apostolado que ele fez na paróquia, ele se destacou muito pela sua caridade com o próximo, porque ele se ofereceu para trabalhar na catequese com os meninos adolescentes discapacitados, né, com dificuldades, com deficiência, essa é a palavra em português, deficiência no estudo, né, na aprendizagem. E ele exerceu esse apostolado com uma caridade e um amor muito, muito grande, um amor sobrenatural, né? Algumas coisas eu vou passar só por causa do tempo. Como seminarista religioso, no tempo de seminário, ele destacou por suas grandes aptitudes humanas e espirituais, e crescendo na sua vida interior de forma ininterrupta. E o padre Fuentes, nesse livro, ele enumera algumas dessas virtudes, né, que eu vou enumerando e contando um pouco sobre isso. Primeiro, a caridade. Essa foi a virtude que mais caracterizou Marcelo. A caridade a Deus, traduzida em caridade ao próximo. O seu trato com os demais, no seu falar, no seu gesto, nos seus modais, ele era muito afável e transmitia assim a sua educação. Era sempre suave, sorridente, amável. Seus amigos diziam que sentiam cômodos em sua presença, em sua companhia. Alguns também notavam a sua paciência, afabilidade, caridade também com os que poderiam ser considerados mais pesados, assim no seminário, os que tinham mais dificuldade para interagir com os outros. E também essa caridade dele mostra muito grande no seu zelo apostólico, com todas as suas atividades, com todos os apostolados que ele pegava para fazer. Outra virtude é a oração e a fé. Ele vivia da Santa Missa e da Eucaristia cotidiana, da Eucaristia diária. Era um grande e muito devoto da Virgem, rezava sempre o terço, todos os dias, preparava regularmente as suas meditações, e isso ajudava ele a alimentar muito esse espírito de fé. E sempre falava com os outros seminaristas, comentando sobre a vida dos grandes santos. E também tinha uma devoção muito grande à figura do Santo Padre Papa. Marcelo era leal e sincero em tudo o que dizia e fazia. Em particular, escreve um companheiro do seminário, o Padre Carlos Pereira,
Em particular, ele sempre me chamou a atenção o reservado que ele era para emitir juízos de outras pessoas. E conta o padre: eu tenho certeza de não havê-lo escutado nunca emitir um juízo temerário. E também contra o padre Goela. O padre Goela escreve também que ele não violava os segredos, nem sequer os naturais. Ele era secretário do padre Goela e nunca contou a ninguém. O padre Goela conta isso, que ele nunca contou a ninguém o que ele soubesse por razão do seu ofício de secretário. Oi. Espera aí, cliquei no lugar. A imagem que também ele se destacou muito pela sua pureza. A imagem por ele refletida em seu aspecto, nas suas atitudes, conversações, é de um jovem que vive uma castidade viril, uma castidade pura e triunfante. Tinha um pudor especial, conta um padre, e no que se refere às conversações, e para tudo que podia ter duplo sentido, ser um pouco grosseiro ou então obsceno, era muito precavido nisso. Com respeito à prudência, ele era muito prudente no aconselhar e também no aceitar conselhos, e aceitava os conselhos como tais, como conselhos, e não como homens, sabendo realmente tomar as decisões que correspondiam a ele tomar, e nunca falava do que não sabia. Com respeito à obediência, o padre Coelho fala assim: posso dizer que ele era um senhor, respeitoso, dócil, diligente, inteligente, não tinha nem juízo próprio, nem vontade própria, nem gosto próprio, nem honra própria, senão que era sempre muito obediente no que fazia. Desde que ele entrou no seminário, Marcelo viveu muito pobremente. Isso fazia todo mundo, porque realmente era muito pobre. No início do seminário viviam bastante bem na pobreza, e todos viviam realmente com muita naturalidade e alegria. E a esta pobreza de meios, de forma geral, ele, com muitos outros, unia também essa pobreza no uso discreto e no uso ordenado das coisas. É testemunho unânime de seus companheiros que Marcelo sempre foi muito além. Ele gostava de colocar esse bom espírito nas coisas. Sempre era muito entusiasmado nas coisas, sempre levando uma sã alegria e muita paz. Sempre gostava de praticar muito a virtude da eutropéia. Isso é interessante notar porque ele, como era muito interior, muito introvertido, ele tinha um caráter, um temperamento um pouco mais introvertido, um temperamento um pouco sentimental, melancólico, que o próprio desse temperamento é ser muito pessimista, né? Ser muito levar as coisas para baixo. E realmente Marcelo ele fez o contra disso. Para crescer na virtude da alegria, ele colocava força para exercer essa virtude, né? Não era como se fosse próprio dele ser muito alegre, mas ele colocava força para realmente vencer-se a si mesmo e colocar bom espírito nas coisas. Por último, a última virtude que Marcelo se destacou muito foi essa grandeza de ânimo, a magnanimidade. Ele tinha grandes ideais, grandes aspirações, e sabia renunciar às coisas pequenas em favor das coisas grandes. E em suas cartas realmente se encontram isso, essa expressão de esperança, as realidades do céu, a grandeza da pátria, a missão. E também essa grandeza de ânimo reflete muito na sua constância e na sua firmeza. Bem, já passando mais pelo último semestre dele, só agrego uma coisa importante sobre o apostolado que ele fazia com as cartas. Ele escrevia muito, era um apostolado que ele fazia, né, de escrever cartas. Nessa época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, então o que tinha para fazer é escrever cartas. Ele escrevia cartas para os familiares, para os amigos, e sempre alentava alguns a ir à Santa Missa, outros a confessar, e era muito, muito apostólico. As cartas dele são realmente, você vê muita caridade, esse zelo apostólico que ele tinha. Nesse livrinho que vão lançar agora em português, tem muitas cartas, e se pode aprender muito dessas cartas, né? Como
fazia o bem mesmo estando à distância. Ele, em São Rafael, que é no sul da Argentina, quase no sul da Argentina, escrevia a Buenos Aires, né, a seus amigos, a suas famílias. E foi realmente uma grande forma de apostolado. Bem, já no último semestre ele começa a ter grandes desejos de ser um sacerdote exemplar. Ele escrevia à sua tia: eu sigo muito contente aqui. Reze para que eu seja um sacerdote como Cristo quer que eu seja. Desde o começo do seminário, ele tinha isso bem claro. Ele queria ser um sacerdote segundo o coração de Jesus, segundo o que Cristo desejava que ele fosse. No final de 84, eles começaram a buscar uma casa para mudar, né? Porque estavam os seminaristas diocesanos e os religiosos vivendo juntos no seminário da diocese, o seminário diocesano. Então, eles buscam uma casa para poder mudar. E realmente depois, no ano seguinte, eles mudaram para a finca, né? Como a gente conhece a finca. Finca no espanhol quer dizer chácara, um sítio. Então era um terreno muito grande que tinha, no começo tinha uma casinha só, e realmente todos os seminaristas mudaram para aí. Que essa casa foi batizada primeiro como a Casa São Pedro. E a chácara, a finca, esse sítio, foi chamado de Vila de Luján. Luján é a patrona da Argentina, e realmente já batizaram colocando sob a proteção de Nossa Senhora. E nesse momento todos viviam amontonados nessa casa. Era realmente muito apertado. Viviam em beliche, treliche e até quadriliche. Imagina. Realmente eles falavam, a gente conversando com alguns padres que estiveram nessa época, né? Porque tem muitos padres que ainda estão vivos, muitos padres que conheceu o Marcelo, o padre Marcos, que está aqui, o padre Marcos, ele conheceu o Marcelo, mas o padre Marcos, ele conheceu o Marcelo enquanto o padre era seminarista do Paraná, e o Marcelo fazia missões populares com ele, e conheceu também depois já no Instituto, né? E conversando com eles falavam que a última quadriliche era realmente pertinho da parede. Você dormia assim, de cara na parede, quase passando na parede. Você vê como que era muito pico, né? E realmente essa casinha é uma casinha muito pequena. A gente não sabe como que fazia, vivia tudo aí. A capela, por exemplo, a capela era um cômodo pequeno assim, e tinha uma portinha só uma porta, e depois tinha outro cômodo. Então, como cabia os seminaristas dentro da capela, eles faziam do lado de fora, e alguns faziam virado para a parede. Então, eu estava ajoelhado de frente para a parede. Realmente fazia um ato de fé, para saber que Jesus estava na Eucaristia e também que estava atrás da parede. Imagina como é. E essa capela tem até hoje, tá aí, é uma capelinha pequenininha, tá aí na portaria assim que chega no seminário. Bom, e nessa época, apesar de ser muito apertado as coisas, os padres falavam que ele era muito ordenado, né, nas coisas que tinha. Imagina, eram 30, 40 seminaristas vivendo numa casa muito pequena. E ele era muito ordenado nas suas coisas, respeitava muito o grande silêncio, né? Esse silêncio noturno, que é quando os seminaristas vão dormir, já guardam, os religiosos vão dormir, já guardam esse silêncio até o dia seguinte, depois da missa. E uma coisa interessante que conta já nesses inícios, que o Marcelo, caminhando com um companheiro dele até o fundo da chácara, ele falava assim sobre o instituto, sobre a família religiosa que estava sendo fundada. Ele falava: nós somos os primeiros religiosos, e nós temos que ser santos, porque nós somos os primeiros e temos que dar realmente esse exemplo. Vou pular pelo tempo. Bom, já no ano 1986 foi o tempo de convivência, que a convivência é essas férias em comunidade que os seminaristas têm. Então eles saem para alguma montanha ou para algum lago, e nesse tempo eles foram fazer a convivência no lago chamado Newville, que fica a 70 quilômetros da cidade de São Rafael. E o que acontece? Foi nessa convivência que ele falece. No dia 8 de fevereiro, Marcelo estava caminhando, ele foi com seu companheiro Eugênio, seminarista Eugênio na época,
e eles subiram numa pequena embarcação para poder atravessar a orla e passar para outro lado do lago. Eles ficaram um tempo nessa orla contrária, na casa de um conhecido, de um benfeitor do seminário, que receberam na sua casa. Mas depois que havia anoitecido, eles decidiram voltar, já de noite, voltar para outra margem e voltar para a escola onde eles estavam, né? E atravessando, voltando para a margem onde estava a escola onde eles estavam hospedados, eles foram empurrando a embarcação até a areia, né? A embarcação que eles tinham ido. Que tinha um mastro muito, muito grande. E esse outro seminarista estava de pé, o seminarista Eugênio, estava de pé sobre a água quando ele sente uma forte contração em todo o seu corpo que derruba ele. E quase no mesmo instante ele escuta Marcelo que gritava: me ajuda, me ajuda. E depois esse seminarista já se recompõe e o Marcelo já cai nos braços dele. Já foi a socorrer Marcelo, mas Marcelo já cai nos braços dele, inconsciente. E esse seminarista coloca ele na praia, tenta fazer respiração boca a boca, e logo vem um outro senhor junto a eles e também uma mulher, com tudo o que aconteceu, e começa a rezar muito forte. Depois de um tempo, esse seminarista Eugênio, ele olha para o alto da embarcação e ele viu que esse mastro maior dessa embarcação havia encostado em um cabo de alta tensão que passava até então passava pela praia. Então o mastro tocou nesse cabo e eles que estavam empurrando a embarcação são eletrocutados. E o Marcelo ele foi levado para a enfermaria desse povoado onde eles estavam, e onde todos os esforços foram feitos para poder reviver, mas todos os esforços foram em vão. O Padre Goela deu a absolvição para ele, administrou a unção dos enfermos e também a bênção papal. E sobre o seu corpo estava uma medalha de Nossa Senhora do Carmo, escapular. E ele havia confessado no dia anterior, rezado a Via Sacra, e nessa mesma manhã ele havia participado da Santa Missa, havia comungado, renovado a consagração a Nossa Senhora. E pela manhã ele rezou caminhando o rosário, rezou o terço caminhando, não? Com dois amigos, desde a capela até o bosque. Nessa mesma noite, na noite que ele faleceu, se celebrou a primeira das 5 missas de corpo presente que celebrariam com o corpo dele. E nesse tempo um dos seminaristas escreveu majestuosamente: ao fim, um de nós já está com o verbo encarnado. Então ele morre nesse dia, no dia 8 de fevereiro de 86, e junto com a morte dele, causou muita dor, mas também muita serenidade. Não produziu realmente essa amargura que acompanha essa falta de fé. Houve lágrimas, mas resignação, e também uma enorme confiança de já ter um companheiro no céu. Depois que ele morre, os seus restos mortais eles foram para o cemitério municipal de São Rafael, que fica perto do seminário diocesano, e ficaram aí até 87, quando foram transladados para o cemitério da Finca, cemitério religioso lá, o primeiro dos nossos cemitérios. E aí repousaram até o dia de hoje. Aí estão até o dia de hoje. E realmente esse lugar se converteu num lugar de peregrinação espontânea. Muitas pessoas vão rezar, muitas pessoas deixam aí coisas em ação de graças pelos benefícios. E realmente um padre, o Padre Tito, me comentava comigo, quando eu apresentei isso outra vez, ele comentava que tinha sempre encarregado do cemitério, né? E sempre esse encarregado tinha que limpar o cemitério e tudo. E sempre tinha muitas coisas no túmulo de Marcelo, coisas que as pessoas deixavam, como placas em agradecimento, e iam guardando essas coisas, né, em caixas, e começou a juntar muita caixa, né? Tudo isso muito disso está guardado no museu que tem lá nessa casa nossa, na Argentina. Bom, a modo de despedida, o Padre Goela escreve um poema ao Marcelo, dizendo assim: Marcelo querido, meu amado, querido e valente Marcelo,
odor de terra molhada, perfume de flor em espera, trinar alegre de pássaros brincalhões, poço cheio de água, colheita no ponto, trabalho bem feito, roseiral cheio de flor. Pede ao Senhor por nós, que com redobrada nostalgia, com redobrada saudade, teremos impaciência de Deus. Já para concluir, eu queria dizer realmente que Marcelo ele foi um grande homem, um grande seminarista, religioso, um grande jovem, e realmente é um exemplo para nós. Como dizia seu pai, ele foi um homem completo, cabal, maduro, assinalado por uma graça superior para cumprir um destino exemplar, para ser exemplo para nós. E realmente Marcelo é um exemplo de seminarista, um exemplo de jovem para nós. Com sua vida ele pôde mostrar para nós como o Padre Goela quer realmente que nós sejamos, como ele espera de nós como religiosos do Instituto do Verbo Encarnado. E é interessante como essa sua vida, sua figura fez surgir como uma expressão mística, já no início do Instituto, nos primeiros anos da congregação. E esses ecos de santidade, esses ecos de tentar fazer as coisas bem, de conformidade com a vontade de Deus, eles não se apagaram, mas é de desejar realmente, e com isso, com propagando a devoção dele, é de desejar que esses ecos de santidade, eles voltem a ter realmente essa força que teve nos religiosos no começo, que voltam a ter nos religiosos de hoje e também nos jovens, e por isso que a gente está tentando realmente propagar a vida dele. E é uma carta que escreveu a seu pai. Marcelo fala assim: a vida só merece ser vivida se for gasta em um ideal mais alto do que a própria vida, e realmente esse ideal é Jesus Cristo. Portanto, a gente deve ter ao Verbo encarnado como ideal de vida, para que um dia, atingindo realmente a maturidade necessária, nós possamos dizer como Marcelo: não importa quão estreita seja a porta, nem que me ache oprimido de castigos, sou o capitão triunfante de minha estrela e o dono de meu espírito. Só isso. Bom, se tiver alguma pergunta sobre isso, que aí depois eu passo para falar do mosteiro que eu estava lá na Espanha, dos mártires. Bom, esse é o mosteiro Nossa Senhora del Puello. Nuestra Senhora del Puello. Computador, um cabo de microfone. Bom, esse é muito... Não sei se pode ver aqui, mas dá para ver depois das outras fotos, dá para ver também. Realmente um mosteiro muito bonito. Ele está um pouco elevado. Vamos ver se aqui vai dar para ver. Espera aí. Aqui ele está muito elevado e realmente muito de longe dá para ver. Desde uns 15 quilômetros antes de chegar na cidade de Barbaço já dá para ver o mosteiro, né? É realmente muito bonito, está aí no alto e chama muita atenção. E como eles chamam isso parece muito castelo, de verdade. O pessoal vai lá muitas vezes curioso, porque parece um castelo, nem sabe o que é. E realmente, e daí de cima, dá para ver, tem uma visão muito bonita. A irmã Pureza teve lá, né? As duas, visitando lá. Realmente daqui tem um pátio muito grande, que dá para poder visitar. Isso. Essa parte de cá passou toda a parte do mosteiro, né? A igreja está aqui, temos a cúpula aqui, a igreja, e é interessante esse mosteiro porque, vou começar aqui, essa entrada da igreja. É interessante porque aqui nessa entradinha, onde está esse monumento daqui, foi onde apareceu Nossa Senhora no ano 1101. Ela apareceu a um pastor chamado Balandrão, que depois da tradição eles foram chamando de São Balandrão, e ela aparece a esse pastor e pede para que ele fizesse um santuário em sua honra.
e ele faz um pedido e uma promessa. O pedido para construir esse santuário e a promessa que ia derramar abundantes graças para todas as pessoas que invocassem o seu nome nesse mosteiro, nesse santuário, nessa igreja dedicada a ele. Realmente ela concede abundantes graças, né, para todas as pessoas. Isso foi por muitos séculos, né? Isso foi ano 1101. Então, o que acontece? No ano anterior, no ano 1100, Barbastro estava assediada desde o ano 700 e alguma coisa, pelos muçulmanos. Então, Barbastro, eles expulsam, o rei Dom Pedro expulsa os muçulmanos da cidade de Barbastro, e ia reconquistando aos poucos, né? Então, reconquista a cidade de Barbastro, e aí, no ano seguinte, aparece Nossa Senhora. Aí, onde estava o mosteiro, onde está o mosteiro, antes era um castelo de muçulmanos, porque como está num lugar alto, dá para ver tudo ao redor. Então eles tinham isso como uma torre, como uma fortaleza mesmo para poder vigiar, né? Então aparece aí, e depois aí Barbastro segue cristão desde esse ano, e realmente os muçulmanos nunca mais puderam conquistar a cidade, né? E esse vitral de cá, ele mostra como que foi essa aparição, né? Mostra Nossa Senhora aparecendo sobre o almendro, uma árvore de almendro, como que é em português? Esse é um fruto seco, como que chama? Amêndoa. É amêndoa. Então, uma árvore de amêndoa, que era uma árvore com os ramos muito finos, assim. Então, ela aparece aí, pede para ele construir o santuário, só que depois quando ele vai avisar o pessoal do Barbastro e depois volta, e Nossa Senhora já não está aí, mas ela deixa uma imagem, e uma imagem muito, eles chamam uma imagem milagrosa, e que realmente o céu deixou aí, mas essa imagem provavelmente era uma das que os cristãos antigos haviam escondido dos muçulmanos, porque os muçulmanos invadiram e iam queimando tudo que era símbolo cristão. Então nisso eles escondem, os cristãos escondem essa imagem, e Nossa Senhora mesmo depois volta e coloca essa imagem em cima dessa árvore, e aí começa a devoção à Virgem. São Balandrão ele era pastor, deixa o ofício de pastor e se torna o primeiro capelão. Ele se ordena sacerdote um tempo depois e se torna o primeiro capelão aí desse santuário. E por muito tempo foi só um santuário mariano, né? Uma igreja dedicada a Nossa Senhora. Até no ano 1890, que aí o bispo da diocese de Barbastro, que é onde está o mosteiro, o santuário, pede para que os monges de beneditinos eles fizessem cargo do santuário, né? E aí fizessem um mosteiro. Então aí se torna um mosteiro de Foix. E foi realmente eles que construíram muito. Toda essa parte daqui não havia, então eles construíram essa parte, essa de cá também, que aqui é uma hospedaria. Essa é uma hospedaria, são 4 pisos, e também era um seminário menor aqui, para quem queria ser, para os meninos que já queriam ser monges, então eles tinham aula, tudo aqui. E aqui funcionava como uma casa de formação monástica também, como é hoje. Antes funcionava para os beneditinos. Eles vieram desde Barcelona, desde Montserrat, os beneditinos vieram daí, que tem um mosteiro muito antigo, muito bonito também, aí, e tiveram essa casa. Antes tinha apenas essa igreja, o santuário, que é essa parte de cá, e tinha aqui do lado, aqui tem um claustro, também estava o claustro, essa parte toda estava antes dos beneditinos. E aqui tinha uma hospedaria, que era onde estava o bispo, tinha um quarto, tinha muita coisa nessa hospedaria. Então eles destroem, porque já estava muito velho, e constroem todo o mosteiro, né? Porque eles chegam, não era um mosteiro, eles tinham que viver, não tinham onde viver. Então foram construindo de pouco a pouco e construíram muito. Eles ficaram 40 anos, desde 1890 até 36, mais ou menos isso, 46 anos. Essa é a visão, lá de cima se vê o mosteiro. Essa é uma visão perto no estacionamento, né? Aqui está a igreja, onde se apareceu a Virgem, está aqui em cima, e toda essa parte é parte do mosteiro.
Deixa eu ver o que tem. O Sagrado Coração. Esse Sagrado Coração ele foi metralhado, se fala metralhado, né? Metralhado na guerra e até cortar a cabeça dele, e eles derrubaram. Aí tem uma altura mais ou menos de tem que ter uns 15 metros até lá embaixo. Então eles jogaram essa imagem para baixo em 36 e destruíram toda a imagem. Então a imagem vendo de perto tem várias falhas assim da reconstrução, né? E depois voltaram a colocar aí. Essa é uma foto da igreja por dentro. Eu tenho que mostrar a foto de Nossa Senhora também depois. E essa igreja por dentro, como ela é muito simples. Tem várias capelas laterais que antes eles usavam para as capelas laterais antes do concílio, né? Que eles tinham missas, podiam celebrar outras missas ao mesmo tempo, várias missas ao mesmo tempo. Realmente aí é muito, muito bonito. Cada dia tem um pôr do sol de uma maneira distinta e o céu muda de cor, é incrível, realmente é muito bonito aí. Tem cada foto. Atualmente está muito frio lá, então tem muita neve, não chegou a nevar aí perto não, mas tem muita neblina. Muitas vezes a gente acordava assim, o sol saía e a gente parecia que a gente estava em cima das nuvens e parecia que estava tudo cheio de mar. É incrível assim, parecia realmente que estava ao redor só as nuvens, não via nada embaixo. E só mostrar a imagem de Nossa Senhora. Essa imagem antiga de Nossa Senhora, de Nossa Senhora del Puello. Essa é a imagem primitiva, que essa imagem se perdeu em 1936. E, bom, primeiro eu falo da imagem, depois da guerra, como foi a guerra, o que foi. Como eu disse, era uma imagem uma imagem milagrosa. Os beneditinos, os beneditinos eles contam que era uma imagem milagrosa e eles não, ao rosto dela ninguém nunca precisava limpar. Todo o resto da imagem tinha pó, com o tempo juntava pó, mas o rosto da imagem nunca precisava limpar. De fato, alguns não acreditavam muito nisso e jogaram tanto de terra perto da imagem. Então enche de pó a sala onde estava a imagem e quando baixa a poeira, está toda a roupa suja, o vestido que ela usava, e só o rosto realmente que não tinha nada de pó. Realmente é uma imagem muito, muito milagrosa. Isso assim, sem contar os milagres realmente que ela realizou, né, na região. De menina cega que voltou a enxergar, que gente estava desaparecida, e as pessoas davam muitos ex-votos, né? Coisas que depois para dar graças a um milagre concedido, dava uma coisa ao santuário. Então tinha muita coisa, mas na perseguição se perdeu praticamente tudo. E essa imagem é muito estranha para a gente poder ver. A gente vê as imagens da Virgem sentada. Aqui não se vê bem, mas a Virgem, porque ela está de vestido, né? Mas ela está sentada com o menino Jesus no colo. Depois eu vou arrumar uma imagem para poder ver melhor. E para a gente é muito estranho, a gente está sempre acostumado a ver Nossa Senhora de pé, né? Mas na região, em toda a Espanha, é muito comum. As imagens de Nossa Senhora são sempre imagens mais antigas, então o estilo românico, que estava sempre nesse estilo, Nossa Senhora sentada e com o menino Jesus no colo. Mas essa aí foi que ela colocou lá? Que ela colocou lá. Essa ficou até 1936, ela estava intacta, né? Então, e eles sabem que é uma imagem muito antiga, porque, não sei se dá para ver aqui, deixa eu ver se eu aproximo mais um pouco. Acho que está, não, está tampado pelo vestido. O menino Jesus, ele está uma mão abençoando, está vendo uma mãozinha aqui? Ele está como que abençoando o mundo, e na outra mãozinha dele, que está tampada pelo vestido, tem ele está segurando um livro. E nesse livro tinha escritos, as letras estavam escritas em visigodo,
que é uma linguagem muito, muito antiga. Antes de começar a usar o espanhol, estava escrita visigótica. Então, por isso eles sabiam que a imagem era realmente muito antiga, era uma madeira muito, muito dura também. E isso, essa imagem que ficou até 1936. E depois eles fizeram, com as fotos, fizeram uma réplica, né? Porque a imagem desapareceu. E agora eu queria contar um pouco da história dos mártires, né? Da perseguição em 1936 e também dos mártires depois. Aí, em 1936, o que acontece? Já antes, em 1931, Rússia ela estava querendo espalhar o comunismo por todo o mundo. Isso desde a Revolução Russa, 1918, né? Então, eles tentaram ir no México, tentaram conquistar lá, realmente não conseguiram, e tentaram fazer o mesmo na Espanha. O México ficou muito conhecido pelos filmes cristianos, né, em 27, e também eles viram a Espanha com uma posição muito estratégica, porque estava na ponta do continente, tinha acesso ao Atlântico, era muito estratégico. Então a Rússia quis invadir Espanha, só que eles sabiam que a Espanha era realmente um país muito católico, muito, muito católico. Então o que eles decidem é tentar acabar com o catolicismo aí. Então manda um governo, vai fomentando, né, a anarquia, o comunismo aí, até que eles, em 1931, eles conseguem proclamar a república aí, porque até então era uma monarquia, só monarquia. Eles proclamam a república em Espanha e já começam a agir. No ano seguinte, eles expulsam os jesuítas, fazem uma lei que, pela lei que eles fazem, ninguém podia ter um voto ou então proclamar obediência a alguém que fosse algum governante fora da Espanha. Então os jesuítas tinham um voto de obediência ao Papa. Então eles não podiam estar na Espanha, então foram expulsos da Espanha. E com muitas coisas assim, foi crescendo muito esse ambiente anarquista, um ambiente de revolta contra o que era católico, o que era religioso. Teve algumas já incêndios de igreja nessa época, mas realmente o cume foi em 1936. E Rússia dava dinheiro, mandava armamento para ir, realmente para provocar uma guerra mesmo e tentar acabar com o catolicismo no país. Então, no dia 18 de julho de 1936, acontece esse alçamento do povo. O povo vai para as ruas, dizendo que abaixo a igreja, abaixo a religião, sempre fomentado isso por líderes anarquistas, líderes comunistas, né? O pessoal era muito simples, muitas vezes não tinha nada. Então, esse pessoal ia para a rua com armas e todos os que eram religiosos, todos os que eram católicos, eles prendiam e começaram prendendo, né? Foi muito assim, bem estratégico, de pouco em pouco. De 1931 até 36, tiveram 5 anos para planejar, para ir implantando essas ideias comunistas. Então, começou assim. Então, 36, em toda a Espanha, movimentos revolucionários prendem, eles já sabiam quem eram os líderes católicos, então eles prendem líderes de ação católica, os líderes das paróquias, e nessa época realmente os católicos eram muito, muito fervorosos e queriam realmente dar a vida por Cristo. Então muitos deles não negavam Cristo, os comunistas queriam fazer que eles negassem Cristo e que gritavam viva a Rússia, e eles gritavam viva a Espanha, viva Cristo Rei, e muitos assim deram a vida por Cristo, né? E nisso também passou em Barbastro. Barbastro é uma cidade que está mais ou menos uns 150 quilômetros de Barcelona, uns 200 quilômetros de Barcelona, e está na região que chama Aragão. Foi uma região bastante conhecida porque tiveram muitos reis aí de Aragão, né? Então Barbastro está aí, e Barbastro ele estava entre a capital, que era da província de Huesca, que era a cidade de Huesca, que estava aí, e entre a capital e Barcelona. Então, em Barcelona, em Huesca, estava combatendo os comunistas contra os
os militares, né, que queriam realmente, sabiam que Espanha era católica e queriam defender Espanha, principalmente defender a Espanha dos comunistas. Então Huesca estava tendo muita guerra, então aí Barbastro estava no meio do caminho. Então muitos vinham de Barcelona, da Catalunha, para combater e ficavam hospedados em Barbastro. Então Barbastro sofreu muito, muito por isso. É considerada a diocese martirial, porque mais de 90% do clero foi exterminado, desapareceu, foi assassinado. Então sofreu muito. E onde você vai aí tem mártir, é incrível. E tem muitos familiares, não? Sobrinhos, netos de gente que foi martirizada. Então até dos mártires do Beneditinos tem aí. Então Barbastro, eles, se tinham Barbastro, prendem aos religiosos, aos claretianos, que era um seminário muito grande, 51 seminaristas e religiosos, sacerdotes também, foram presos aí na cidade, e logo depois eles iam sofrer o martírio. Então, nesse tempo, eles ficaram um pouco com medo de subir para o mosteiro de Pueyo, porque aí, como é um lugar alto, de longe dá para ver quem ia vir. E eles falavam que os monges tinham armas e que iam se defender com armas, mas não tinham armas nem nada disso. E então mas ficaram com um pouco de medo. Então quando subiram com uns 40 pessoas para poder prender os monges, uma coisa sem sentido, porque os monges foram realmente, entregaram o mosteiro, porque não cabia a eles lutar nesse momento, porque estavam armados e tinham crianças aí, tinham seminaristas menores que estavam junto com eles. Então eles se entregaram, foram presos na cidade de Barbastro, ficaram de 22 de julho até 28 de agosto presos. Nesse meio tempo, 3 foram martirizados antes, né? Então, voltando aqui, essa é a comunidade mártir, né? Além desses, havia outros que conseguiram fugir, porque o prior, antes de que Barbastro fosse sitiada, ele falou que quem quisesse ir, podia ir, e que não teria nenhum problema. Então alguns conseguiram ir para suas casas, e foram esses depois que deram testemunho, né, do que passou em Barbastro e do que passou na Espanha. Porque a gente pode pensar, não, todo mundo ia saber disso, mas não tinha o que era, tinha rádio, tinha jornal, tinha carta, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Então, por exemplo, aqui na Argentina ficou sabendo de muitos anos depois do que passava, o que estava passando na Espanha, entende? E depois que os comunistas dominaram a Espanha, não deixavam ter muita comunicação. Então, por exemplo, escreveu, depois que assassinaram os mártires, um beneditino da Inglaterra escreveu ao governo da Espanha perguntando o que aconteceu com esse mosteiro, porque ninguém me responde, desapareceu. E os milicianos respondiam, não, a gente entregou as cartas para eles e eles que não responderam, não falavam o que estava passando. Queriam assim sair tranquilos, sem nenhum, como se eles não tivessem feito nada, né? Então, e eles queimavam tudo o que era de registro, eles tentavam queimar tudo, esconder tudo, realmente, porque se eles perdessem, eles não iam ter processo, não iam ficar presos, né? Então, ficaram presos os beneditinos aí, e no dia 28 de agosto eles foram assassinados, a maior parte da comunidade. 15 deles foram assassinados nesse dia, 28 de agosto, um dia da noite do dia 27 para o dia 28. E conto apenas 2 testemunhos que são muito interessantes. O primeiro do padre prior, o padre Mauro, que é esse cara, o padre Mauro Palazuelos, que foi o prior daí. Ele fazia pouco tempo que ele era prior, uns 3 anos. Prior é o superior da casa monástica, né? Então, ele foi preso. Quando eles estavam levando ele para o caminhão, ele pede para poder ir a pé, acompanhando o caminhão, não em cima do caminhão. Então ele ia acompanhando, animando os monges, né, a realmente dar a vida por Cristo. E abro parênteses só para falar que realmente os monges tinham muito fervor. Tem muitos testemunhos de gente da cidade de Barbastro que escutou eles falar, o testemunho escrito, né? Porque depois do processo de beatificação precisa desse testemunho escrito. Então muitos falavam que de madrugada, eles levavam sempre de madrugada para poder assassinar.
para poder matar. Então de madrugada eles acordaram com muitos gritos de viva Cristo Rei, viva a Espanha e viva a Virgem del Cuello. Então tem muitos testemunhos que viram o que estava acontecendo, né? Eles levando os mártires e os milicianos golpeando, batendo neles para eles poderem ficar calados, para poder ficar quietos e sofrendo muito nesse caminho até o lugar onde eles foram. Fecha parênteses. E aí o Beato Mauro, o Padre Mauro, ele foi caminhando junto com o caminhão e até um certo ponto tinha um cemitério e eles começaram a matar as pessoas nesse cemitério, só que depois esse cemitério estava de frente para o hospital. Então o pessoal do hospital começou a reclamar, falando, não, tá, de noite é muita gritaria, porque estavam matando gente aí de madrugada e os enfermos realmente sofriam, os que estavam aí no hospital sofriam, choravam muito com o que estava passando. Então eles decidiram levar para outro lugar, matar em outro lugar. Então passando aí pelo cemitério, perto do hospital, o Padre Mauro vira para um e pede, eu queria pedir um favor para poder despedir da minha mãe. Então eles ficaram assim, por um momento eles ficaram assustados, perplexos assim. E quem conta isso conta o miliciano que matou o Padre Mauro. Então eles ficam perplexos, mas eles pensam, não, ele deve ter uma mãe no hospital, ele quer passar no hospital para despedir da mãe dele, né? Então eles concedem, não, você pode despedir da sua mãe. Então desde aí do Barbastro, ele olha para o mosteiro de Cuello e começa a cantar Salve Rainha, começa a cantar Salve Regina, né? E despedindo realmente de sua mãe, que era a Virgem de Cuello. Então nesse momento o miliciano fica muito furioso e começa a bater nele, bater nele com a metralhadora e pergunta, eu falei para você, você pode despedir da sua mãe, não cantar nem falar nada de religioso para Nossa Senhora, para a Virgem Maria. Então ele fala, você não sabe que a Virgem Maria é a nossa mãe? E aí o miliciano, esse comunista muito furioso, pega aí mesmo a escopeta e atira nele. E o miliciano conta que depois ele ficou muito gravado na cabeça dele a face do Padre Mauro, essa face de serenidade. E também ele atirou na cabeça dele, então a cabeça dele explodiu e ficou realmente toda marcada na parede do cemitério. E foi muito forte para esse miliciano, que ele não conseguia dormir por muitos dias, até que ele falou com uma senhora de Barbastro o que ele havia feito. E essa senhora que contou esse testemunho, né, como que o Padre Mauro morreu, cantando a Salve Rainha. Realmente um testemunho de muita entrega a Deus, de muita fidelidade à fé de Cristo, ao que Cristo quer. E, bom, esse é o testemunho que tem para dar dos mártires. Foram 18, a maior parte deles eram sacerdotes e alguns seminaristas, outros irmãos. Esses 4 daqui de baixo são os irmãos religiosos. Esse era padre, esse era seminarista, diácono, subdiácono, e os outros eram todos sacerdotes, né? Então eles foram martirizados aí em 1936 e os restos deles ficaram no cemitério, enterraram no cemitério. Depois de um tempo, de alguns anos, vem um padre um beneditino da Itália para saber o que aconteceu, né? Porque, como eu disse, ninguém ficou sabendo muitas coisas do que passou. Então foi descobrir o que aconteceu, recolheu muitos testemunhos do pessoal que morava em Barbastro nesse tempo e um senhor que ajudou a enterrar os mártires falou para ele onde que eles estavam enterrados, né? Então depois de um tempo eles conseguiram subir com os ossos dos mártires para o mosteiro. Mostro rapidinho também essas estátuas que a gente mandou fazer em honra dos mártires, né? E essas estátuas estão todas na igreja aí do mosteiro. São estátuas onde cada uma, imagens onde cada uma está com alguma coisa que representa o mártir, né? Então, aí tem várias estátuas, está tudo ao redor do santuário da igreja. Aí quem mandou fazer essas estátuas, até com uma câmera, esse é o Beato Aurélio Boix. Dele a gente tem as únicas cartas que tem da prisão, foi ele quem escreveu.
sacristão, bibliotecário, cada um de acordo com o seu ofício, né? O padre Honorato. Isso. Alguma pergunta? Quando que foi que o Ive assumiu lá? Claro, isso. Conta um pouco de história também, que eu esqueci de falar isso. No ano 1890, virou mosteiro, né? Os beneditinos chegaram aí, morreram em 1936, só que depois numa comunidade, os monges de Valvaneira, que é um outro mosteiro aí da Espanha, era um mosteiro beneditino, agora também é nosso, e esses monges vieram para aí para tomar conta do mosteiro. Então, e aí ficou monge até 1960. Depois disso, passou para os claretianos, para os missionários claretianos, que até então, nesse tempo, tinha muitas vocações. Então, fizeram daí um noviciado. O mosteiro, depois virou noviciado, só que não eram monges mais, eram missionários, né? Missionários claretianos. E eles ficaram aí até o 2009. Em 2009, eles entregaram para o bispo de Barbastro o mosteiro, e então depois já o bispo já entregou para a gente, confiou a gente e confiou aos monges, né, para ser uma casa monástica. E depois de 2013 esse mosteiro se tornou uma casa de formação monástica. Por isso que todos os monges que estão na teologia, eles vão para lá para poder terminar os estudos teológicos, entende? Por isso que eu fui para lá, tá, o padre Henrique foi, o padre Léo passou por lá, agora está o Edmilson, está o Arley, o Franz e o Douglas, tá, os nossos brasileiros terminando os estudos da teologia, entendeu? Mas já tinha casa de formação do Ive lá na Espanha? Não, era na Argentina antes de 2013, era na Argentina. Como que o bispo conhecia o Ive? Como foi? Algum outro bispo, algum conhecido falou que havia um instituto. A gente já estava na Espanha nesse tempo. Antes, a presença na Espanha foi em 2001. A gente fundou a primeira casa na Espanha, que foi um mosteiro, mas na ilha de Tenerife. Então, esse bispo ele ficou sabendo da gente, eu não me lembro por quem, e ficou sabendo que era uma congregação e que tinha vocação para poder mandar. Então ele pediu para a gente, aí depois a gente foi em 2009. E aí em 2013 que se tornou casa de formação. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Alguma coisa? Não. Eu queria mostrar para vocês foto. Queria mostrar a foto da imagem de Nossa Senhora atual. Então, alguma pergunta mais? Alguma pergunta mais? Que já está tarde. Mas pode perguntar. Se quiser ficar para almoçar aí. O Renan vai pagar o almoço para todo mundo? Então... Sim. Quantos monges? Aí são 15. Éramos 20, só que agora no final desse ano viemos 5 para poder ser ordenados sacerdotes. Éramos 5 diáconos aí. Então viemos 5, agora tem 15, mas alguns deles vão voltar para aí, pro Coelho, para a Espanha. E aí, como é casa de formação, os sacerdotes do instituto que querem ser monges, alguns também vão para aí. Então tem alguns sacerdotes que estão aí se formando como monges, eram apostólicos, né? E foram para aí para poder ter uma casa de formação. Mas realmente agora, nesse momento, como às vezes é um pouco difícil de ir para a Espanha, deixa eu tentar achar uma imagem. Como é um pouco difícil para ir para a Espanha, nem todos estão indo para lá.
por causa da pandemia. Então, por exemplo, tem alguns seminaristas que estão fazendo formação com a gente aqui, no Mosteiro Nosso do Brasil. Tem alguns que também estão na Argentina, alguns sacerdotes da Argentina. Então, mas a casa, aqui é essa imagem. De celas que a gente tem lá, deixa eu ver, tem umas 25, do jeito que está hoje, caberia 25, mas tem outras salas que poderiam ter mais, tem outros quartos que a gente usa para outras coisas, que teria que desocupar para poder, se fizesse falta, podia viver mais monges. A capacidade daria para viver 35 tranquilamente, assim, 35 monges. A única dificuldade lá é com água, porque aí os beneditinos, por exemplo, não tinham água aí em cima. Eles tinham que buscar sempre água embaixo, então usar água da chuva, recolher água da chuva. E agora a gente usa água de um canal que rega, que manda água para os campos, onde tem plantação e tudo. Então a gente recolhe água desse canal. Só que no inverno, para poder economizar, ele só abre um dia por mês no inverno. Então a gente enche o nosso como chama? É uma caixa d'água, um depósito de água que a gente tem. A gente enche uma vez por mês e tem que ficar com essa água até o fim do mês. Então a gente tem que economizar muito. Realmente Mas é frio, não foi. Realmente. Pode ficar uns dias, a gente é mesmo. E assim já não. Mas pro europeu eles é muito mais fácil para ele ficar sem banho. Pra gente é muito difícil. Porque como é muito frio, realmente é muito frio, eles às vezes não tomam muito banho não. Mas pra gente brasileiro é muito. Aqui, essa é a imagem atual da Virgem de Coelho. Ela sempre está sentada, né, com o menino Jesus no colo. Deixa eu ver se tem mais foto aqui. Ou se você quiser apagar. Aqui é o nosso. Pareceu magrinho. Esse é o altar visto mais perto, é o altar do mosteiro. Está o Padre Estevam aqui, que agora está aqui no Brasil, superior aqui do Brasil. E Nossa Senhora, né? Ela tem como tipo um altarzinho assim, tipo um lugar onde ela fica. Essa pedra do altar é do Brasil. Claro, essa pedra é de Cachoeira de Sapemirim. Essa pedra aqui vermelha é uma pedra vermelha e eles queriam colocar essa pedra vermelha para simbolizar o martírio, né? O sangue do martírio. E eles só conseguiram aqui em Cachoeira de Sapemirim. Então tiveram que importar daqui para lá, para a Espanha. Não entrava nada na mala, mas só. Me pediram para trazer de tudo. Não, nem isso também. Deixa eu ver. Não vai ter mais imagem. Porque tá tudo nesse computador. E aqui. Agora tem que lá visitar. Fala. Pode perguntar. Você falou do contexto que se insere em 1936, né? E esse contexto já está dentro da Segunda Guerra Mundial ou isso foi antes da Segunda Guerra? Antes da Segunda Guerra, porque depois da Primeira Guerra o comunismo conseguiu seguir tentando de expandir, né, o comunismo. Então a Rússia estava aqui tentando ter mais força, né?
Porque o que eles queriam é expandir o comunismo para todo mundo, essa ideia de Lenin, de Estado. Então, isso foi um pouco antes da guerra. A Espanha não chegou a participar da guerra, e graças a Deus, porque realmente era muito pobre. A guerra realmente deixou o país em uma miséria total, O pessoal que viveu essa época, eles falam que passavam fome, porque não tinha os campos. Oi, atenção, espera um pouquinho, pessoal. Oi. Pedro, seminarista Pedro. Espera aí, estou respondendo as perguntas do rapaz. Então, nesse contexto, eles viviam realmente muita miséria, né? Um pouco antes da guerra. E realmente não tinha como eles participarem da guerra, nem nada, porque eles já estavam numa miséria muito grande, né? Mas foi mais ou menos nesse contexto, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Nesse tempo também, como era muito pobre, a Argentina mandou na época a Argentina tinha muita coisa, então mandava muitos containers cheios de cereal para lá, para a Espanha, ajudou muito a Espanha nesse sentido. E os espanhóis, eles realmente têm muita gratidão à Argentina por conta disso, né? Por conta desse momento de miséria que eles passaram, porque realmente a guerra destruiu muitos campos, porque eles vivem na colheita lá, então é muita agricultura lá, e sem campo não tem colheita, não tem o que comer, então realmente passaram um tempo muito difícil. Sim. O que pertence ao mosteiro? Somente aquela parte ou toda essa montanha, ou os montes envolvem alguma atividade agrícola lá para os dele? Muito bem, muito boa pergunta. Aí temos, aqui ó, deixa eu te mostrar essa foto. Faz cerveja? Não, cerveja não, a gente faz azeite lá. Todos esses campos aqui, ó, são até a estrada aqui, são todos do mosteiro. Aqui embaixo tudo. Aqui tem plantação de amêndoa, mas esse não é nosso, a gente aluga esse campo, essa parte desse campo. E a nossa, deixa eu ver se eu consigo foto. Isso aqui, ó. Essa daqui, ó, é tudo plantação de oliveira. Oliveira, assim, azeite, de onde sai a azeitona. Aqui é toda plantação de oliveira, esquecendo o português, no Rio de Janeiro. Aqui é toda plantação de azeitona e a gente faz azeite lá, né? De oliveira, então a gente faz azeite. Aqui tem esse lado e tem um pouco mais desse lado, são mais de 2.000 pés de oliveira. Então esse mês, 2.000, é muita coisa. Então, você está vendo? Que? Já está o caso do trigo. Claro. Sim. Não, 2.000 pés, né? Árvores de oliveira. Então a gente nesse final de ano, novembro, dezembro é a época de colheita, né? Então nesse tempo a gente trabalha para poder fazer o azeite. E do outro lado também tinha uma grande parte que era tudo santuário. Antes, na época dos beneditinos, era praticamente tudo. Eles tinham plantação de uva, faziam vinho, só que depois os claretianos foram vendendo para poder reformar, e eles viram que não dava conta para poder cuidar de tudo. Então eles foram vendendo para poder reformar o mosteiro, colocar novas instalações. Então, mas tem muito ainda terreno nosso aí, né? E a gente faz isso. A única coisa que a gente faz é azeite, mas não é muito rentável, sabe? A gente faz uma forma de ter um trabalho monástico também e também vender um pouco de produto, mas não é muito rentável mesmo não. Vai ser Claro. Porque aqui é caro o azeite, mas lá todo mundo tem um pezinho de azeitona no quintal, então realmente tem muita, tipo assim, o azeite, o óleo que usa para poder fritar, para fazer comida é o azeite de oliva. Entende? Claro, não usa, a gente usa aqui, de soja aqui, né? Então, não tem, de soja não tem, simplesmente não tem aí. Tem de girassol que eles usam mais para poder fritar coisas. Mas o resto usa só para de azeite, porque é comum, tem muito azeite. Não é, imagina, não é. Mas igual, por exemplo, na Itália é muito comum, tem azeite, em toda a refeição tem azeite. Nós estamos fazendo
Oh, meu Deus. Pessoal, então acho que é isso. Se tem mais alguma pergunta, depois vai me perguntar pessoalmente. Alguma coisa a mais agora? Eu fico com medo do tempo, não quero tirar o almoço de vocês. Porque senão o Renan não vai aguentar pagar para todo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos graças, Senhor, por todos os benefícios recebidos de vossas mãos generosas por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora! Viva!